Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Eu sou Bianca Cirilo, psicóloga e pesquisadora na área, e hoje nós vamos conversar sobre a relação entre o resgate policial e um termo que eu trago da contribuição de Debord, através do livro Sociedade do Espetáculo, que é a espetacularização da vida. É uma obra muito interessante, muito profunda, que traz um grande aprendizado que eu deixo como recomendação, principalmente para entender essa lógica do mercado, como que a subjetividade passou a estar dentro desse mercado que ele vai chamar de espetáculo, a espetacularização desse mercado global, essa vida dentro de um jogo capitalista global. Antes de falar propriamente da contribuição dele, é curioso entender como que uma cena com reféns impacta as pessoas publicamente. Eu fui a várias ocorrências e eu sempre percebi uma diferença, não só para mim, mas como para as pessoas também que trabalhavam comigo, uma diferença quando você vai para uma situação como essa e há participação midiática e quando não há participação midiática. Sem dúvida, eu acho bem melhor participar de um evento como esse sem a interferência da mídia. Isso porque a mídia se faz presente ali com um objetivo completamente diferente do nosso. O objetivo da mídia é um objetivo de propaganda, de buscar informação, de produzir notícia, e nós vamos para uma cena como essa com um objetivo completamente diferente, considerando as pressões, a tensão que todo evento como esse produz. Muito bem, dito isso, é importante lembrar o seguinte: quando você vai analisar uma situação onde a mídia participa, como um 174, como o caso Eloá, a partir dessa observação, alguns fatores surgem de análise para que você entenda qual é a tua contribuição dentro desse contexto. Quando a gente vai pegar um 174, por exemplo, a gente tem ali, assim como o caso Eloá, que aconteceu em 2008 no ABC Paulista, a gente tem ali dois grandes eventos que capturam e criam, fabricam, contribuem para essa lógica de controle social. Uma ocorrência com reféns, ela tende a paralisar a opinião pública, ela paralisa o mundo, as pessoas ficam, é como se fosse um filme em tempo real, um filme de terror, em tempo real, onde todo mundo é capturado para a cena. Então, eu como psicóloga, precisava entender que no momento em que eu vou para uma ocorrência como essa, eu preciso estar atenta a esses vetores que circulam na exposição desse espetáculo. Eu passei a lidar com a cena com reféns como um espetáculo, entendendo esse conceito a partir de Debord. E aí, quando você vai analisar e aprofundar, você percebe que você, sem dúvida, não está sozinha e há uma participação que não é apenas a participação policial. Há uma participação de toda essa opinião pública que é manipulada, que é capturada, que é controlada e que vai interferir, sem dúvida, na sua prática, assim como a resposta que você der ao fenômeno ali, também vai interferir na opinião pública. Eu queria entender essa relação, eu queria aprofundar esses canais de comunicação. E aí eu fui buscar alguns autores, além do Debord, eu fui buscar o Foucault inicialmente, para compreender como que o Foucault traz algumas contribuições com relação ao suplício dos sentenciados. É muito interessante quando ele vai falar dessa visibilidade da punição, e eu comecei a aprofundar esses estudos para entender a visibilidade da cena com reféns, com as devidas proporções, é claro. Então, pegando Foucault, ele vai falar para a gente que antes mesmo da própria construção do espaço carcerário, nós tínhamos ali a exposição dessas penas públicas. Os sentenciados, eles tinham que fazer uma confissão, e após essa confissão, o castigo, a punição, ela era decidida. E geralmente, ela era o quê? Ela era exposta publicamente através do que ele vai chamar lá de circo dos horrores, né? Havia um espetáculo de horror, onde a gente começa a compreender que o objetivo do controle social era dar um recado com relação ao destino do criminoso. Olha o que acontece se você transgride a lei. Havia toda uma demonstração de poder e força para que aqueles que estão assistindo o espetáculo compreendessem o destino desse sentenciado. Entendendo isso e trazendo para a cena com reféns, eu comecei a analisar o seguinte: numa tomada de reféns, você não tem ali uma punição explícita, pelo menos assim,
não de uma forma, não de uma maneira, não logo no início. Você começa, isso pode acontecer dependendo do desfecho da situação. Ou seja, um tomador de reféns, ele pode ser preso, ele pode ser ferido ou ele pode ser morto. Pode haver uma execução pública. Isso também é uma cena que traz ali um recado com relação, olha o que acontece com pessoas que fazem isso. Eu precisava entender essa linguagem e essa captura. Isso foi muito curioso quando eu comecei a pegar essa lógica da punição, que ela é o quê? Que ela é publicizada. Isso foi muito interessante. Pegando agora a questão de Debord, da Sociedade do Espetáculo, entendendo a cena com reféns como um exemplo de um tipo de espetáculo, o Debord vai falar pra gente que hoje nós estamos vivendo, a nossa vida passou a ser uma mercadoria. A nossa vida está dentro de uma lógica artificial, segundo ele. E dentro dessa proposta de vida como mercadoria, existem dois fatores que são fundamentais para compreendermos a linguagem que o espetáculo traz e o impacto que ele traz em cada um de nós, ou seja, como que ele vai impactando essa opinião pública. Esses dois aspectos seriam a imagem e a representação. Então ele diz que hoje, dentro dessa lógica espetacular, nós estamos vivendo as cenas públicas a partir de uma dimensão que ele chama de monopólio da aparência. O que seria isso? Quando você vê uma cena como essa, você tem ali a produção de um tipo de verdade. Pegando um 174, o desfecho do 174 passou a funcionar como uma verdade, ou seja, aconteceu aquilo que a televisão demonstrou. E em contato com pessoas que participaram do 174, a gente sabe que não foi bem assim. Ou seja, o que ele está falando é dessa captura de mercado global, onde tudo que é visível passa a ser rentável. Qual é a relevância disso para o meu trabalho? Eu estava sendo convidada a participar, a opinar tecnicamente sobre uma situação onde esse tipo de manejo, esse tipo de agenciamento estava acontecendo. Ou seja, a cena com reféns, para mim, tinha uma representação, para as pessoas que trabalhavam comigo, uma representação, para a mídia, uma representação, e para a lógica do mercado, uma representação de mercadoria. Ou seja, aquilo produz notícia, aquilo produz dinheiro, aquilo faz circular um tipo de lógica econômica que, para Debord, faz parte de toda uma sociedade de uma maneira global, não é uma cena isolada, está dentro de uma rede que é muito maior, onde todos nós estaríamos capturados dentro desse contexto da mercadoria, do produto. Então isso foi uma coisa importante para que eu compreendesse a delicadeza de estar opinando e atuando num cenário como esse. E Debord vai além dizendo o seguinte: quando você está na cena espetacular, quando você está nessa lógica de mercado global, onde tudo passa a ser um produto, ali estão sendo produzidos saberes, lugares que são lugares fixos e que criam uma imagem aparentemente integrada. E eu fiquei pensando na relação com o FBI, porque o FBI ele traz exatamente essa proposta, ou seja, você vai para uma cena como essa com todo um esquema, todo um roteiro que o FBI determina como sendo um roteiro previsto. O psicólogo age assim, o negociador age dessa forma, até uma expectativa de comportamento do refém do tomador, ou seja, há uma ilusão de controle, sempre algo vai escapar. E dentro desse engessamento, articulando com Debord, eu comecei a compreender como que eu posso escapar, como que eu posso produzir uma prática que não seja simplesmente essa prática repetitiva e esperada pelo FBI, que eu me comporte dentro de alguns parâmetros. E ao mesmo tempo, como eu posso também me beneficiar disso que está sendo dito como útil como ferramenta do meu trabalho ali. E aí eu comecei a entender que uma cena com reféns ela tem uma complexidade muito grande, muito rica, considerando todos esses vetores. Aí eu fui buscar o Debord, busquei o Foucault e também fui buscar Spinoza e Hannah Arendt para entender esse dinamismo de uma cena com reféns. O Spinoza me ajudou nesse recorte, nesse entendimento dessa dinâmica, a partir de uma contribuição que ele faz sobre a questão da flutuação afetiva, como que esse aspecto público ele é manipulado através dessa produção de uma afetividade que também vai circular.
Ou seja, uma cena com reféns, ela produz medo, ela produz raiva, ela produz tristeza. Há uma veiculação dessa manipulação e uma produção afetiva inúmera de sentimentos que te colocam dentro da cena. Como eu falei, ela paralisa o mundo, as pessoas suspendem as suas atividades e passam a vivenciar, opinar, julgar, participar como se elas pudessem também produzir um saber sobre aquilo ali. E produzem um saber, né? Elas consideram também que podem opinar sobre a cena. E isso torna tudo mais complexo, tudo mais rico. E o Debord vai dizer também que esse contexto do espetáculo é um contexto que produz os lugares fixos do refém, do tomador, do especialista e principalmente, como eu falei, produz a verdade, produz esse engessamento. Mais à frente, eu fui entender também essa cena com reféns a partir da contribuição de Hannah Arendt num livro muito bom também, que eu deixo aqui como recomendação, que é Eichmann em Jerusalém. Quando ela vai analisar o julgamento de Eichmann, é interessante que ela traz ali toda uma discussão em torno da banalização do mal. Ou seja, a Hannah Arendt é uma autora que ela não considera uma ontologia do mal, ela não acredita, ela não parte de uma ideia de que nós teríamos uma natureza má ou uma ideia de pulsão, como a gente vê, por exemplo, na psicanálise. Ela fala de uma dimensão política desse mal, ela fala de algo que é agenciado nesse jogo que é o jogo do Estado totalitário, né? Nesse jogo do totalitarismo. E aí, entendendo essa contribuição de Hannah Arendt, pegando a cena com reféns, fazendo essa articulação com a contribuição dessa obra, que é o julgamento de Eichmann, ela traz um termo nessa obra que é um termo curioso, que é julgamento espetáculo. Isso me chamou a atenção quando eu fui pegar esse recorte e aprofundar a cena com reféns. Ali na cena com reféns há, sem dúvida, um julgamento. As pessoas começaram a julgar o Sandro, começaram a julgar a polícia, começaram a julgar o Lindenberg, há um julgamento que passa não só pelos atores, né, da intervenção, que nós estamos ali também produzindo julgamento, mas há um julgamento que é público e mundial. E ela diz uma coisa muito curiosa, que ela diz que nesse julgamento espetáculo, você fabrica ali uma plateia. E essa plateia, ela precisa absorver algumas lições. Ou seja, o julgamento de Eichmann trouxe determinadas lições. E eu fiquei pensando quais eram as lições que uma tomada de reféns traz para a opinião pública, inúmeras lições que precisavam ser pensadas e consideradas na minha intervenção para que eu tivesse cada vez mais possibilidade de ampliar a percepção desse fenômeno. E a partir dessas lições, ela diz que dentro dessa ideia de julgamento, você compromete a dimensão da ação. Porque o que é a ação, a vida ativa? O que é a ação para Hannah Arendt? Hannah Arendt ela parte da construção desse conceito de vida ativa em oposição ao conceito grego aristotélico, onde a gente tem ali nessa dimensão grega, a ação ela estaria separada do trabalho e da obra. Essa dimensão do bios, políticos, né, que Aristóteles coloca ali para gente. Ela diz que a ação não teria a ver com esse sentido contemplativo e metafísico que a filosofia grega traz através de Aristóteles. Na realidade, a ação, o trabalho e a obra, elas acontecem numa dimensão política. E isso traz dois conceitos fundamentais para a compreensão dessa ação, que seria a liberdade e o discurso. Essa contribuição de Hannah Arendt foi fundamental para eu compreender, para eu entender como que o negociador precisava estar nesse lugar da ação, desse ator que tem essa ação do ponto de vista trazido pela Hannah Arendt. E aí eu comecei a ver o quanto isso era difícil, porque ele vem todo engessado dentro de um protocolo do FBI, dentro de um protocolo trazido pela polícia, mas ao mesmo tempo, de uma maneira muito contraditória e controversa, há uma expectativa de que ele seja criativo. Como que ele pode ser criativo, recuperando essa dimensão dessa ação, dessa liberdade do discurso, dessa possibilidade de inovar numa cena com reféns, e ao mesmo tempo ele precisa seguir um protocolo. Isso foi muito importante para eu compreender essa complexidade, compreender que não era tão simples ir para uma ocorrência com reféns, nunca foi, mas assim, era muito mais trabalhoso do que eu imaginava, porque todas essas forças
estavam acontecendo ali nesse grande espetáculo, nessa cena pública que produz uma diversidade de afetos e uma série de questões que eram questões interessantes para que eu aprofundasse e compreendesse o meu papel enquanto psicóloga e pudesse compartilhar esse conhecimento com as pessoas envolvidas, no sentido de nós estarmos atentos a essa captura. 174 foi a grande captura que, sem dúvida, deixou os culpados e os inocentes, trouxe os lugares pré-determinados e trouxe uma repercussão de responsabilidade pessoal e responsabilidade social muito grande. E como é que eu poderia compreender, enquanto psicóloga, o meu papel nesse cenário para eu não simplesmente reproduzir esse lugar, mas nem tampouco ferir aquilo que eu estava aprendendo e estar numa dimensão ética de buscar esse apoio daquilo que eu aprendi, mas também criar um espaço inovador para entender que vida era essa que estava sendo ali colocada como mercadoria. Como que uma cena com reféns ela tem uma multiplicidade de representações e como que essa multiplicidade interfere diretamente na nossa intervenção enquanto profissionais e especialistas no assunto que, sem dúvida, estão sendo cobrados a dar uma resposta social que seja aceitável. E nem sempre, pelo menos dentro da doutrina do gerenciamento de crises, é isso que se preconiza, ou seja, a resposta técnica precisa ser aceitável, mas nem sempre essa resposta era aceitável. E quais eram as implicações que isso trazia para a minha dimensão de prática profissional e também para a minha interferência, influenciando as outras pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Ok, pessoal? Eu fiz um artigo sobre esse assunto, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse artigo para aqueles que quiserem, enfim, se aprofundar e ter oportunidade de ler. E foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu espero, sem dúvida, que tenha sido útil. E estaremos juntos em novos vídeos, com certeza, trazendo mais informação sobre tomada de reféns e assuntos afins a essa prática, ok? Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo.